Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais um vídeo abençoado, mais uma palavra, um devocional para que você comece bem o seu dia, para que você tenha um mês, um ano abençoado na presença do Senhor. Estamos aqui em dezembro de 2025, já caminhando para o final do ano e já esperamos um 2026 abençoado pelo Senhor Jesus, para que Ele seja o nosso grande pastor que nos guie nesse novo ano que estará se iniciando e assim possamos caminhar com Ele a pastos verdejantes, que mesmo que venham as tempestades, Ele possa estar sendo um abrigo para nós. Hoje aqui estou diante de um texto muito famoso, talvez um dos salmos, acredito eu, os salmos mais conhecidos que temos, que é o Salmos 23, e me chamou a atenção esse início dele. Então, vamos compartilhar um pouco desse devocional, ver o que podemos aprender com essa simples frase, mas que tem tanta profundidade nela. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, mande, compartilhe com outras pessoas para que assim o YouTube entenda e manda não somente esses vídeos, mas outros vídeos também que estão no canal para abençoar outras vidas. Aqui no Salmos 23, no versículo 1, começa dizendo, e eu vou ficar apenas nessa simples frase inicial, que o Senhor é o meu pastor. Quando Davi escreveu esse salmo, provavelmente ele já era rei ali em Israel. Provavelmente, não temos as datas certas, mas provavelmente talvez ele já fosse rei ali em Israel. E algo que me chama a atenção é que quando ele escreve isso, ele está ainda retornando à lembrança de quando lá atrás aquele menino que foi encontrado ainda por Samuel para ser ungido, ainda era um pastor de ovelhas. Davi, ele cresceu nesse contexto, ele sabia o que era ser um pastor de ovelhas. Então aqui ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor. E é muito bom nós olharmos agora e pensarmos, fazermos em nossa mente essa história com as lentes orientais. Porque aqui, tanto no nosso país, aqui no Brasil, na América, temos algumas facilidades de pastos, então teria ali uma certa mais, como eu posso dizer, mais facilidade em cuidar das ovelhas. Já lá no Oriente sabemos das dificuldades, lugares áridos, né? Aqui no Brasil temos alguns lugares assim também, mas lá é mais comum. Até hoje temos ali, principalmente aquela tribo dos beduínos, que até hoje são pastores. Eles são nômades ou seminômades, às vezes caminham pelos desertos, às vezes ficam mais tempo em alguns lugares. E até hoje eles têm, né, como uma profissão ser pastor de ovelhas, que ali depende do seu alimento, a lã para ser vendida, né, para comércio. Então você vê que até hoje, desde a época lá de Davi, até muito antes de Davi, até hoje, ainda temos essa profissão. Então vemos que Davi aqui nos escreve algo que até hoje podemos comprovar com os nossos olhos. Dando um Google, você consegue ver o que é ser um pastor de ovelha. Então assim nós vemos que Davi era um pastor de ovelhas naquela época, antes de ser rei. Então ele, como pastor de ovelhas, ele protegia as suas ovelhas. Ele, como nós vemos no caso do gigante Golias, que ele mata o gigante, derruba o gigante com uma pedra e uma funda. Creio muito que ali nos pastos, para proteger as suas ovelhas de lobos, de chacais, ali naquele deserto, ele estava lá com a sua funda e com a sua pedra na mão, protegendo as suas ovelhas. E assim as ovelhas apenas descansavam, porque sabia que o pastor delas estava ali para proteger. Então agora trazendo para a nossa realidade, essa metáfora que Davi trouxe sobre o Senhor é o meu pastor, nós entendemos para as nossas vidas que uma ovelha que sai na frente do seu pastor, não o espera, é guiada pelas suas vontades, pelos seus olhos, pelos seus anseios. A grande possibilidade dela não encontrar os pastos verdejantes, a acabar morrendo de fome e encontrar também um outro animal que acabará matando ela. Agora uma ovelha que segue o seu pastor, que escuta a sua voz e confia nele, sabe que encontrará pastos verdejantes, que encontrará descanso para a sua alma. Assim é para nós. Jesus lá em João capítulo 10, versículo 4 diz que ele conduz as suas ovelhas, elas ouvem e seguem porque conhecem a sua voz. Jesus fez o caminho e não apenas colocou nós no caminho, mas nos guia com a sua própria mão até chegarmos ao destino final e aos pastos verdejantes da eternidade. Um bom pastor sabe no verão qual o melhor pasto para levar as suas ovelhas. Um bom pastor sabe no inverno onde melhor terá um abrigo para as suas ovelhas descansarem. Assim é Jesus. Ele nos guia no verão, quando ali às vezes pode não ter pastagem, para que nós encontremos as melhores pastagens. E também no inverno, quando vier o frio para nos assolar, Ele sabe onde colocar nós no seu abrigo e ali estaremos seguros. Agora você olhando para trás, veja quantas vezes Jesus não foi um bom pastor para você. Às vezes você nem percebeu, mas Ele estava ali guiando você nos seus caminhos, ajudando você nas suas decisões, trazendo alimento quando você tanto precisou e estava morrendo de fome. E aqui esse alimento não é apenas o carnal, mas também emocional, espiritual,
Todas as vezes que você estava com uma dor dentro de si, ele foi ali aquele pastor que trouxe a cura para você. Olha, toda ovelha, uma hora pode sofrer um acidente, pode ocorrer dela estar doente, mas o pastor está ali, prontinho para curar ela, para trazer o remédio certo para dar para ela, talvez até colocá-la em seus ombros e guiar ela até o aprisco novamente. Como até na parábola das ovelhas, você vê Jesus falando que ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida, que às vezes, muitas das vezes, pode ter ficado perdida pelo caminho porque estava doente, estava dolorida. E ele vai lá atrás, pega ela, coloca em seus ombros e leva de novo ao aprisco. Então, se você olhar para trás, quantas vezes Jesus não fez isso com você sem às vezes você perceber. Mas hoje é o momento de você perceber e ter toda essa gratidão no seu coração por saber que Jesus é o bom pastor da sua vida. Ele é esse que vai trazer o remédio perfeito para curar a sua alma. Quando o seu coração estiver angustiado, quando a sua mente estiver com pensamentos em desespero, pensamentos caóticos, pensando no passado e assim gerando depressão, gerando ansiedade pelo futuro, ele vem com seu remédio perfeito, com seu bálsamo para aliviar a sua alma e assim fazer você ter alegria novamente. Esperança que o bom pastor nunca te abandona e sempre vai pegar na sua mão e te levar para um bom caminho. Esse é Jesus. Nós vemos no Salmo 121 que aquele que não dorme nem cochila é o nosso protetor para sempre. Jesus, ele sempre estará de olho em você, ele sempre estará vigiando você, ele sempre estará cuidando de você, até o momento em que você possa olhar para ele e fazer dele o seu bom pastor. Muitos acabam vendo isso, vendo a sua proteção, vendo o seu carinho e seu amor, mas preferem continuar caminhando à frente sozinho, como aquela ovelha desgarrada. Mas se você hoje está vendo essa mensagem, saiba que Jesus é o seu protetor. Ele trouxe você talvez para esse vídeo para que você entenda que ele nunca deixou de observar você. Ele não cochila e nem dorme. Ele é o protetor de Israel e é o protetor da sua vida, para cuidar de você, proteger você. Mesmo no meio da sua dor, ele estará lá, trazendo o bálsamo e a cura para as suas feridas e fazendo você confiar que ele é o seu bom pastor. Assim também o bom pastor é aquele que nos alimenta quando nós mais precisamos. Você vê quando uma ovelha tem fome, ela sabe e confia que o seu pastor está levando ela para uma grande pastagem para que ela possa se alimentar. Assim, se uma ovelha não confia no seu pastor, acaba se desviando, procurando por ela mesma uma pastagem para poder se alimentar, ela tem grande chance de não encontrar essa pastagem e acabar morrendo de fome. Mas aquela que confia no seu bom pastor, e aqui nós já sabemos que é Jesus, nosso bom pastor, segue ele, confia nele, porque sabe que ele a sustentará. Em João capítulo 6, versículo 57 diz, Jesus falou que aquele que se alimentar dele, viverá por ele. Então, se você se alimentar de Jesus, você viverá por Jesus. O que é se alimentar de Jesus hoje? É você ir para a Bíblia, conhecer tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele deixou de mandamento para mim e para você. É você depositar toda a sua confiança na vida eterna, na promessa que aquele que morrer, crendo nele, se arrependendo dos seus pecados, passará dessa morte para a vida eterna. Não entrará no juízo, mas estará na vida eterna com ele eternamente. Esse é aquele que confia no bom pastor. Sabe que ele levará ele para as boas pastagens, que mesmo que ele passe um momento de fome, um momento de privação, um momento de dor nessa terra, teremos aflições, como Jesus disse, mas ele venceu todas elas e nós com ele venceremos. Mesmo que num período da sua vida você esteja passando por grande escassez, que aqui nós estamos falando de fome, mas acredito que você está me entendendo, pode ser qualquer escassez da sua vida, que seja no seu relacionamento, que seja com você sozinha, numa doença, que seja um problema mental, que seja um problema emocional, você sabe que você está passando por esse deserto, por essa aflição, saiba, Jesus é o seu bom pastor, confie nele, continue agarrado na mão dele, continue olhando para o bom pastor, que ele te levará a sair desse momento terrível da sua vida. Esse deserto que você está passando, porque todo deserto é apenas uma passagem, e já já você estará, quando você menos espera, num pasto verdejante, se alimentando e descansando, porque é isso que Jesus quer que todos nós façamos com ele, descansemos nas suas promessas. E nessa confiança chegamos ao final da jornada. Jesus, o bom pastor, guia as suas ovelhas até lá, e lá ela encontra o descanso para a sua alma. Aquelas ovelhas que não saíram do caminho, confiaram no seu bom pastor, confiaram em Jesus até o fim, encontra ali os pastos verdejantes, a eternidade com ele. Agora ela sabe que mesmo durante toda a jornada, quando muitos espinhos se levantaram, quantos caminhos secos às vezes tiveram que passar, Jesus nunca os abandonou. O bom pastor sempre esteve lá guiando elas, e agora elas se encontram lá, na eternidade,
nos pastos verdejantes, onde apenas descansarão eternamente com seu bom pastor. Que você seja uma dessas ovelhas, não como uma daquelas que preferem caminhar sozinhas, e assim, pelos seus desejos, pelas suas vontades próprias, elas acabam sendo enganadas por esse mundo. Acreditam na falsidade de um caminho que levará elas para a eternidade, e assim caminham, mas no final encontrarão apenas a perdição eterna e o desespero eterno de não encontrar os pastos verdejantes que tanto imaginaram encontrar caminhando sozinho. Que você não saia do caminho. Confie no bom pastor todos os dias da sua vida. É Ele, o único Jesus, que fez o caminho para que você chegue à eternidade por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida para você encontrar com Deus, e sem Ele ninguém pode chegar lá. Ele fez o caminho para que você, através dele, possa encontrar os pastos verdejantes que Ele tanto prometeu para todos aqueles que confiarem nele até o fim. Então, nessa confiança, fique no caminho do bom pastor. Jesus, que é o nosso bom pastor, ele disse lá em João, capítulo 10, versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não foi isso que ele fez na cruz do Calvário por todos nós? Então confie no seu bom pastor, porque ele entregou a sua vida por amor a ti. Confie nele, se arrependa hoje dos seus pecados e creia no poderoso nome de Jesus, porque ele é o seu bom pastor. Ele trará alívio na sua jornada, ele trará cura no dia da sua dor, ele trará alimento no dia da seca, e Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você procurar alegria nesse mundo, talvez você não encontre tão perfeita alegria, mas em Cristo você encontrará a alegria perfeita de, na caminhada, saber que Ele nunca abandonou você, porque o bom pastor jamais abandona as suas ovelhas. Confie nele. Quero terminar com as próprias palavras de Jesus, que Ele disse em João 10 também, que é um capítulo, que ele fala do bom pastor. Depois te recomendo a ler esse capítulo inteiro, que ele fala no João 10, 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está seguro em Cristo Jesus que ninguém pode tirar a sua salvação, ninguém pode tirar a sua vida eterna, ninguém pode privar você de encontrar os pastos verdejantes que Ele prometeu para toda ovelha que seguir o bom pastor, que é Jesus. Confie nele, vá com Ele nessa jornada até o fim, que valerá a pena, e lá na glória você receberá a coroa da glória que está prometida a todo aquele que confiar no bom pastor. Essa foi um devocional um pouquinho mais curto, mas que marcou o meu coração nessa manhã, e eu espero marcar também o seu coração. Se você não curtiu, curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com outras pessoas para que sejam abençoadas também. E assim, que Deus te abençoe, e até o próximo, em nome de Jesus.